Olá, alunos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 8, entendendo o conceito de ecologia. Bom, para a gente começar a definir a ecologia, a gente tem que entender que a ecologia ela é uma parte, ou seja, um ramo da biologia. Só que ela vai estar voltada para o estudo das relações entre os seres vivos, da relação do ser vivo com o meio ambiente, onde eles estão inseridos. Então, a ecologia, se a gente for traduzir ao pé da letra, ela significa o estudo da casa. Então, ela vai estudar o meio ambiente e como os seres vivos vão se comportar entre si e dentro desse meio ambiente. Bom, o primeiro cientista a utilizar esse termo ecologia foi Ernest Haeckel, em 1866. Então, ele foi o primeiro estudioso a citar o nome ecologia para falar sobre a interação entre os seres vivos. Bom, agora falando sobre a distribuição da vida na Terra, nós temos a vida podendo ser distribuída em ambientes, certo? Esses ambientes eles podem ser naturais, quando eles ainda não sofreram nenhuma modificação externa, ou modificados, quando eles foram alterados e modificados pelo homem. Esse meio ambiente ele também pode ser aquático ou terrestre, né? Aquático quando nós temos ele inserido dentro da hidrosfera e terrestre quando nós temos esse ambiente inserido dentro da litosfera, certo? E aí um conjunto desses meios ambientes, né? Tanto naturais como os modificados, como aquáticos e terrestres, todos eles, juntamente com os seres vivos, vão fazer parte da biosfera. Então, a biosfera nada mais é que um conjunto de seres vivos e o meio ambiente. Aqui eu tenho mais ou menos mostrando todos os elementos que estão inseridos dentro do conceito de ecologia. Né? Nós temos a litosfera, que é a parte sólida da Terra, que é formada por rochas. Nós temos a hidrosfera, que é a camada hídrica da Terra, né? Onde tem a água, seja ela na forma salgada, seja ela na forma doce. Nós temos também a atmosfera, que é onde nós temos os gases, né? E aí nós podemos identificar os ciclos, né? Nós temos um liminociclo, que é em ambientes de água parada, né, como os rios, lagos. Nós temos o talociclo, que normalmente acontece em ambiente marinho, e o epinociclo, que vai acontecer em ambiente terrestre, né, que isso vai ser objeto de estudo aí da ecologia, tá bom? Outros conceitos básicos que nós podemos citar em ecologia são alguns termos, né? A gente já viu o termo biosfera, nós vamos ver agora, né, o termo espécie, né? Então, a espécie nada mais é que cada grupo de indivíduo, né, que tem suas características próprias, isso é a espécie. Então, cada indivíduo que se encontra dentro do meio ambiente, ele vai ter suas características próprias, caracterizando assim sua espécie. Nós vamos ter a população, que é quando eu tenho vários elementos de uma mesma espécie num determinado ambiente. Nós temos uma comunidade, que é quando eu tenho vários organismos de espécies diferentes convivendo naquele ambiente. Então, por exemplo, a savana. Nós vamos ter várias espécies convivendo naquele ambiente. Então, eu tenho uma comunidade. Nós temos o habitat, que é o local onde cada organismo vai viver, né? Então, por exemplo, um urso polar, o habitat dele é aonde? Em locais onde tem gelo, né? Então, cada um vai ter seu habitat. E, por fim, o nicho ecológico, que é cada passo, né, que aquele organismo vai fazer no seu habitat. Ou seja, ele vai comer, ele vai caçar, ele vai se reproduzir. Então, tudo que acontece no cotidiano desse organismo é chamado de nicho ecológico, certo? E aí, nós temos os níveis ecológicos, né? Falando assim do maior para o menor, nós começamos com a biosfera, né, que é onde habita todos os seres vivos e o meio ambiente. A minha biosfera ela é formada por vários ecossistemas, né, como eu já tinha falado, que é um conjunto de fatores, né, tanto bióticos como abióticos. Então, fatores bióticos são o quê? Os seres vivos. E os abióticos, água, ar, luz solar, que são os seres não vivos, né? Nós vamos ter a comunidade, que é formada por vários organismos de espécies diferentes. Nós vamos ter a população, que é formada por organismos da mesma espécie.
e o organismo em si, né, que é um ser unitário, tá bom? E aí o ecossistema, ele é um conjunto de organismos vivos, né, e seus ambientes físicos e químicos. O termo ecossistema significa, sim, sistema da casa, né? Então, é um local onde aqueles seres se encontram inseridos, né? E ele representa um conjunto de comunidades que habitam e interagem num determinado espaço, tá bom? Aqui nós temos os exemplos, né, dos fatores que vão compor um ecossistema, que são os fatores abióticos, como eu já tinha falado para vocês, que eu tenho a luz solar, eu tenho os nutrientes, né, que está no solo, na água, e eu tenho outros fatores, como as rochas, certo? E os bióticos, que são os seres vivos. Eu tenho as plantas, que são os produtores, que são os primeiros da cadeia alimentar. Eu tenho outros seres, como os animais, né, fazendo parte aí dos consumidores, os fungos como decompositores. Então, todos os seres vivos estão inseridos nos componentes bióticos, certo? Então, era bem rapidinho essa nossa aula, mas eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.